Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor, para edificarmos, para sermos edificados pela palavra do Senhor. Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por mais este momento na sua presença, por mais um estudo que o Senhor está me dando para trazer para teus filhos e filhas, todos aqueles que querem estudar em profundidade a tua palavra. Que o Senhor me use para trazer a tua mensagem, que o teu Espírito fale através de mim, que todos sejam edificados. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então vamos para a segunda parte, ou segundo estudo, as profecias e a agenda da besta. Então nós já falei sobre agora o segundo estudo. Então nós vamos continuar esse estudo, né? As profecias e a agenda da besta. Hoje nós vamos falar sobre as trombetas. No estudo passado eu falei sobre os selos, né? Hoje é sobre as trombetas. Então, como vimos no estudo primeiro, né? O estudo 1, o juízo de Deus está dividido em 3 tempos diferentes. Primeiro tempo, os selos. Segundo tempo, as trombetas. Terceiro tempo, as taças. Então, cada uma desse juízo são em tempos diferentes, mas a abertura dos selos não significa que os selos acabaram, não, foi só a abertura. Mas os cavaleiros vão continuar a fazer aquilo que estão fazendo e os cavalos vão usar estes cavaleiros. Então preste atenção que vai acontecer aqui nesse estudo, né? Então no Apocalipse 8:1 diz assim: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Então na abertura do 7º selo, o céu ficou em silêncio. Por quê? Porque agora o juízo de Deus irá aumentar mais ainda. Os selos veio o começo, né? Mas as trombetas vai aumentar um pouquinho mais este juízo de Deus. Então, com a abertura do 7º selo, a Bíblia nos diz que houve silêncio no céu por meia hora. O que isso nos quer dizer? Isso nos quer dizer que Deus irá trazer sobre a humanidade um juízo maior do que os 7 selos. Então, o juízo agora vai aumentar. Então, na abertura dos selos, o mundo espiritual ficou mais claro para os que são de Deus e mais escuro para os que são do diabo. Apocalipse 22:11. Então, Jesus lá no Apocalipse 22:11, ele diz o seguinte. Então, vamos ver o que é que Jesus diz. Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, o que é que Jesus está dizendo aí? Está dizendo que a igreja precisa ser mais santa. E os que são do maligno vão continuar na prática do pecado, né? Se sujando mais ainda. Mas a igreja estará se limpando mais ainda. E isto a gente está vendo claramente. Está ficando nítido quem realmente é de Deus e quem não é. Porque quem não é de Deus e dizia que era de Deus, nós estamos vendo que essa pessoa está se sujando mais ainda.
isto está ficando cada dia mais nítido, mais claro, né? Então, os que estão na escuridão estão caindo na escuridão ainda cada vez maior. E os que estão na claridade estão ficando mais claro ainda a vida deles, né? Então, com a abertura dos selos, o mundo das trevas, de engano, o mundo de mentiras, está a cada dia se tornando mais visível. Então, nós estamos vendo este mundo de trevas cada vez mais visível. Eles não escondem mais nada, né, do que eles vão fazer. E só não vê quem realmente está ou dormindo ou nas trevas, né? Porque quem está nas trevas, eles estão fazendo tudo que as trevas quer. Por isso que Jesus diz, quem é sujo, quem está na injustiça, quem está se sujando, se suje mais ainda, né? Continue fazendo mais injustiça. Mas os santos é o contrário. Então, aos olhos dos filhos de Deus, né? Nós estamos vendo a sujeira, né, dessas pessoas. Mas aos que não querem Deus, este mundo de trevas está cada dia mais escuro e estas pessoas não conseguem enxergar a luz que é Jesus, que é a palavra de Deus, que é Jesus. Essas pessoas não enxergam. Por que elas não enxergam? Aqui em 2 Tessalonicenses 9, vamos lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 9, nos diz assim, capítulo 9 não, 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12, nos diz assim: a esse cujo vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, em 2 Tessalonicenses 2, do 9 ao 12, João 3, 19, Romanos 1, do 18 ao 26, a palavra de Deus nos revela a razão destas pessoas a cada dia estarem mais e mais na escuridão do pecado, no engano do diabo. Seja bem-vinda, Lourdes, que o Senhor te abençoe. Por quê? Porque eles não querem Jesus, eles não querem a luz. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19, Jesus nos diz que é devido o amor que essas pessoas têm pelo pecado. E devido elas amarem o pecado, não querem vir para a luz, não querem vir para Jesus, pois não querem abandonar os seus pecados. Romanos 1, 21. Romanos 1, 20, Paulo nos diz que tais homens são indesculpáveis. Não tem desculpas desses homens, dessas pessoas, não virem para Jesus. Porque Deus revelou tudo sobre ele na sua criação. Então, essas pessoas não têm desculpas de não adorarem o verdadeiro Criador da humanidade. Então, essas pessoas são indesculpáveis, ou melhor, estas pessoas não têm desculpa de não adorarem e servirem somente a Deus, a Jesus, que é o Criador e Senhor de toda a sua criação.
Pois desde o princípio do mundo, o Pai Eterno tem se revelado à humanidade através da sua criação. Romanos 1, do 20 ao 22. Os irmãos podem ler em casa. Em Romanos 1,18, Paulo nos diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela mentira. Ou melhor, a ira de Deus se revela do céu contra estas pessoas que, embora saibam que existe um Criador de tudo aquilo que eles veem, eles também são criaturas, nós também somos criaturas deste Criador que é Deus. Mas estas pessoas não querem servir e adorar este Criador. Não querem este Criador como seu Deus e Pai, pois não querem se submeterem a Ele. Não querem abandonar os seus pecados. Tiago 4, 7, lá, Tiago diz, né? Paulo não é Tiago. Submetei-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas essas pessoas não querem se submeter a Deus, querem se submeter a Satanás. Então, João 3, do 19 ao 21, lá Jesus diz também: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Em 2 Tessalonicenses 2, do 11 ao 12, Paulo nos diz que é por este motivo que Deus manda a operação do erro, do engano, da mentira, para que todas estas pessoas que não creram na verdade, que é Jesus, o único Salvador que Deus deu para a salvação da humanidade. Então essas pessoas não creram, para que todas estas pessoas sejam julgadas. Então elas não creram. Jesus manda a mentira, o engano. Deus permite que o anticristo venha. Para quê? Para que essas pessoas sejam enganadas por ele, porque elas não querem a verdade. Então elas vão aceitar a mentira. E qual é o objetivo de Deus mandar o engano? Para que todas estas pessoas sejam julgadas. Ou melhor, então o julgamento dessas pessoas vai ser o anticristo. Ele vai vir e essas pessoas vão aceitar ele. Então todas estas pessoas serão eliminadas desta terra para vir uma nova, quer dizer, então elas serão eliminadas desta terra. Então, Deus, ele mandou Jesus, que é a verdade. Então, Jesus pregou a verdade neste mundo de mentira, neste mundo de engano, governado por Satanás. Então, ele é a luz que alumia o nosso entendimento, alumia o nosso espírito, deu vida ao nosso espírito. Então, dá entendimento das coisas espirituais. Mas essas pessoas não quiseram a luz, não quiseram Jesus, não quiseram o conhecimento da verdade, não quiseram a palavra de Deus. Então, Deus manda a mentira, que é Satanás, e elas vão aceitar. E para quê? Para serem destruídas. Então, no Apocalipse 11, 18, Deus irado com todas as nações que estão iradas com o povo de Deus e querendo destruí-lo. Então, aqui Deus vou ler lá, Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, nos diz o seguinte, né? Eu já li várias vezes, esse versículo aqui é muito importante. Apocalipse 11, 18 nos diz o seguinte: iraram-se as nações e veio a tua ira. Então, as nações se iraram com o povo de Deus. Então, eles estão indo para cima da igreja de Cristo para destruir a igreja. Por quê? Porque a igreja é luz, a igreja prega a verdade. E esse povo do engano, esse povo que não quer Deus, que não quer Jesus, eles vão para cima daqueles que estão falando a verdade, que estão pregando a luz, que estão anunciando Jesus.
Por isso aqui diz assim, no versículo 18 do Apocalipse 11, e iraram-se as nações, lá em Mateus 24, 9, diz que nós seremos odiados de todas as nações. Aqui no Apocalipse 11, 18 diz, iraram-se as nações. Então, em Mateus, as nações nos odeiam, mas aqui no Apocalipse, elas estão iradas contra a igreja. Então, eles vão vir para cima da igreja, vão querer destruir. Então, Deus, o que? Veio a ira a Deus. Então, Deus se irou contra essas nações. Então, a ira, Deus irado contra todas estas nações que estão iradas com o povo de Deus e querendo destruí-los, destruir o povo de Deus, né? Então, Deus irado vem para cima destas nações e derramará a sua ira sobre estas pessoas e as destruirá todas elas. Então, você vai ver que desde os selos até o Apocalipse 19, do 19 ao 21, Deus está destruindo estas pessoas. Então, Deus começa a derramar a sua ira na abertura dos selos, mas nas trombetas a ira de Deus contra estas pessoas se intensificarão. Então, a abertura dos selos começou matando milhões e milhões de pessoas. Aqui no Brasil dizem que foi 600 mil, foi não sei quantos mil, mas tem várias nações. Em todas as nações morreram pessoas. E em todas as nações estão morrendo pessoas devido à consequência desta praga do cavaleiro branco, né? Que nós vimos no estudo passado. Então, Deus começou a ceifar estas pessoas, mas não é só essas pessoas ímpias que estão morrendo. Os filhos de Deus também estão morrendo, porque nós estamos aqui neste mundo. Então, os selos, as trombetas e as taças para os ímpios servem como juízo de Deus para estas pessoas. Mas para a igreja e o remanescente de Judá, serve como despertar do sono espiritual e de preparação das suas lâmpadas, das suas lamparinas. Servem, então, os selos, as trombetas e as taças servem também para estas, as 10 virgens, encherem as suas lamparinas de óleo. Então, serve para as 10 virgens, né? Se prepararem. Começar os selos foi para acordar. Mas as trombetas, para a igreja, para as virgens prudentes encherem as suas lamparinas do azeite. Só que as virgens nécias não têm o azeite ainda. Então, elas vão encher as suas lamparinas do azeite só nas taças, mas nas trombetas será as 10 virgens, as 5 virgens prudentes, que é a igreja, que irão encher as suas lamparinas do azeite, que é o Espírito Santo. Então, Deus, ele está usando tanto os selos como as trombetas para punir os ímpios, destruir os ímpios, mas para preparar, santificar a sua igreja, né? Então, para as virgens, todas as 10 virgens se acharem de azeite, se encherem de azeite. Então, os selos foi acordar as 10 virgens. As trombetas, a igreja vai se encher do azeite, que é o Espírito Santo, né? E acenderem as suas lâmpadas. Então, nós, como igreja de Jesus, nós vamos o quê? Agora, quem é de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo,
vai se aproximar mais de Cristo, vai abandonar o mundo, os seus pecados, vai se desapegar das coisas do mundo e vai se encher do Espírito. Por quê? Porque Jesus está vindo. E as lâmpadas das virgens prudentes têm que estar cheias. As virgens nécias não têm azeite de reserva, elas ainda vão comprar, elas ainda vão buscar. Então, suas lâmpadas para irem ao encontro do seu noivo, pois na escuridão não se pode enxergar o caminho certo para ir ao encontro do noivo. Então, as virgens, todas elas, todas 10, têm que ter azeite na sua lamparina, para essa lamparina acender. Nós vimos no estudo passado que o que acende a lamparina é o Espírito, e o azeite que está dentro da lamparina é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Mas para dar entendimento, esta palavra tem que ter o azeite de reserva, que é o Espírito Santo, para dar o entendimento, para nos alumiar o entendimento, para vermos o que está acontecendo no mundo, para termos o discernimento. Então, o Espírito Santo precisa ser colocado na lamparina, quer dizer, nós temos que nos encher do Espírito agora, ao toque das trombetas, para estarmos preparados para quando Jesus vier, no toque da última trombeta, quando Jesus vier, então, irmos ao encontro dele. Então, os selos foi para as 10 virgens serem despertadas, começarem a encher as suas lamparinas do azeite de reserva, do azeite que Jesus deixou para a sua esposa não ficar na escuridão, né? Para a sua esposa não tropeçar e cair em alguma pedra, que é o pecado, né? Então, o azeite de reserva é o Espírito Santo, que em João 14, do 16 ao 18, Jesus prometeu que iria mandar. Jesus promete aos discípulos, eu vou, mas vou mandar o Consolador, não é? Então, observe, em João 14, 17, quando Jesus diz para os seus discípulos que o Espírito Santo estava com os discípulos, vou ler bem aqui, João 14, 17, para a gente entender melhor isso aqui. João 14, 17, Jesus diz o seguinte: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, que habita convosco e está em vós. Então, preste atenção o que Jesus está dizendo. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Por que o mundo não pode receber? Porque o mundo não conhece, porque o mundo não tem Jesus, porque o mundo rejeitou a palavra, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Por isso Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus está dizendo que os filhos dele, os apóstolos e os discípulos que somos nós conhecemos, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. Então os discípulos conheciam Jesus, e Jesus está falando dele. Por quê? Porque Deus habitava em Jesus, no homem Jesus. Porque habita convosco. Então, quem estava habitando com os discípulos? Quem estava morando com os discípulos? Quem estava andando com os discípulos? Era o próprio Jesus. Então, Jesus está dizendo, mas vós o conheceis. Quer dizer, os discípulos conheciam Jesus. E o Espírito de Jesus é o Espírito Santo. Porque habita convosco. Jesus estava habitando com os discípulos. E estará em vós. Então, vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quer dizer, Jesus botou no futuro, ele estará em vós. Agora ele habita convosco, mas quando eu for e voltar,
mandar ele, então ele vai habitar em vós. Então é isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus diz para os seus discípulos que o Espírito Santo estava com os discípulos, mas quando ele, Jesus, fosse para o Pai, então o Espírito Santo viria para habitar, para morar neles. O Espírito Santo, que é o Altíssimo, estava morando dentro do seu tabernáculo, chamado Jesus. Por isso Jesus diz: vocês conhecem ele habita com vocês. Mas quando Jesus voltasse para o Pai, o Espírito Santo viria, né? Ele viria não em carne e osso, como ele estava em Jesus. Ele viria em espírito, né? Para morar dentro de cada um de nós, que também somos tabernáculos do Espírito de Jesus, que é o Pai da eternidade. Então, em Isaías 9:6, lá cita os nomes de Jesus, e um dos nomes é Pai da eternidade. Então, o Pai da eternidade é o Deus em Espírito. Jesus disse: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, quando Jesus disse que o Espírito Santo estava morando com os discípulos, Jesus está falando dele mesmo como morada do Altíssimo. Então, o homem Jesus é o tabernáculo do Altíssimo, assim como nós somos tabernáculo do Altíssimo também, porque o Espírito de Deus habita em cada um dos seus filhos. Então, pois dentro do homem Jesus morava o Deus Altíssimo, ou melhor, morava o Espírito de Deus. Eu já dei um estudo sobre isso, né? Sobre Jesus e o Salmo 91. Eu explico isso direitinho. E quando Deus homem fosse levado ao céu, então o Deus Espírito viria para morar em cada um dos seus tabernáculos, que somos nós, em cada um de nós que já nascemos de novo, em cada um de nós que já nascemos da água e do Espírito Santo, do Espírito do Eterno, e que se tornou morada do Pai Eterno, João 3,5. Para nós, os salvos, os selos, as trombetas e as taças, não é juízo, mas disciplina, correção, para a purificação total dos nossos pecados. Será para a separação total de todo, deste mundo. Então, os selos, as trombetas e as taças, para os salvos, não é para juízo, mas para correção. Então, para os ímpios é juízo. Por quê? Porque eles vão morrer e não vão ser salvos. Mas para nós, os que somos de Cristo, mesmo morrendo, nós seremos levados à presença de Cristo. E aqueles que ficarem estarão sendo mais e mais limpos dos seus pecados e se aproximando de Cristo, enchendo as suas lamparinas. Mas para os ímpios, eles estão morrendo e indo para o lago de fogo, né? Para o inferno. Então, no Apocalipse 22:11, Jesus diz, né? Quem é injusto, continue na injustiça, continue no pecado. Mas quem é santo, continue se santificando. Então, o injusto faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. O Pai Eterno quer do seu povo que ele seja justo e santo. E não pare de ser justo, mesmo no meio de tanta injustiça que nós vivemos agora, e nem que o seu povo deixe de ser santo, de se santificar, mesmo no meio de tanta imundície neste mundo caído de pecado. Então, os selos foi para acordar as virgens, para prepararem as suas lâmpadas, suas lamparinas, e irem ao encontro do noivo. As trombetas é
é a preparação das virgens, ou melhor, é o período em que as virgens encherão as suas lâmpadas do azeite de reserva. Ou melhor, será o período em que os verdadeiros filhos de Deus, porque tem muita gente dizendo que é filho de Deus, mas só os verdadeiros têm o azeite, têm o Espírito Santo. Então, esses verdadeiros vão encher as suas lamparinas, vão encher as suas vidas com o Espírito Santo. E irão buscar a presença de Deus, clamar por misericórdia. Será o tempo em que a verdadeira igreja será separada da falsa igreja. Será o período em que a igreja não será somente justa, mas também santa. Então, os verdadeiros filhos de Deus vão suportar as perseguições, vão suportar as tribulações. Se necessário for, morrerão por Cristo, porque as trombetas vai trazer tudo isso. Mateus 24, 9. As trombetas vão trazer Mateus 24, 9, o cumprimento da lei. Os cristãos serão atribulados. Além dos 4 cavaleiros, vêm as perseguições. Então, no Apocalipse 8, vem aqui o Apocalipse 8, do 6 ao 7, nos diz o seguinte. Apocalipse 8, do 6 ao 7, nos diz assim, 6 ao 7. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, a qual foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, aqui, o Apocalipse 8, do 6 ao 7, é o toque da primeira trombeta, né? O anjo toca a primeira trombeta. Quando o anjo toca a primeira trombeta, o que houve foi saraiva e fogo, com sangue, né? Porque o fogo já tem cor de sangue. Como saber se a primeira trombeta já foi tocada? Será que essa primeira trombeta já foi tocada? Todos os selos já foram abertos, embora muita gente diga que ainda não, mas já foi, já estamos vivendo eles. Agora, como saber se já foi tocada alguma trombeta, né? Então, a primeira trombeta é saraiva e fogo com sangue, né? Fogo tem cor de sangue. Então, como saber se a primeira trombeta já foi tocada? Você estará vendo no mundo saraiva e fogo, você está vendo no mundo, isso que é saraiva. Saraiva são pedras caídas do céu. As pedras aqui não foi identificada. Então, nessa trombeta aqui, diz que vai ter saraiva. Mas essas saraivas são pedras caindo do céu. Mas não identifica se essas pedras são rochas ou se são gelo, né? Água congelada. Então, você está vendo estes fenômenos da natureza nos nossos dias, você está vendo? Se você está vendo é porque a primeira trombeta já foi tocada. Agora eu vou dizer para você bem aqui, eu estou vendo sim. E a cada dia estes 2 fenômenos da natureza estão mais intensos. Então preste atenção. Lembre que a natureza é o cavaleiro verde, ou melhor, é o sistema do dragão que manipula todos os cavalos, todos os cavaleiros. Eu já falei no estudo 1, né? Então, o cavaleiro verde é a manipulação do clima, da natureza e do meio ambiente. Então, a saraiva, que são pedras caindo do céu, e o fogo, não é? Então, a gente está vendo aqui nessa primeira trombeta. E eu digo para vocês que essa primeira trombeta já foi tocada.
Então, o sistema da besta que está manuseando estes fenômenos da natureza e é o cavaleiro verde. Eu vejo claramente pedras de gelo caindo do céu. Então, só você olhar aí no jornal, na internet, você vai ver, principalmente aqui no Brasil, caindo temporal e chuvas de muitas pedras e pedras grandes. Então, esta saraiva está caindo, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, cada chuva ou vendaval cai mais, com mais forças, muitas pedras, né? E pedras grandes. E que furam, né? Até os quebra os vidros dos carros. Eu vejo também em várias partes do planeta muitas matas pegando fogo. E isso começou em 2021. Então, em 2021 não, 2022. Em 2022, lá para o final do ano, começou esta queimada. A França e outras nações ali, bem umas 4 nações, passaram quase uns 40 dias a mata dessas nações pegando fogo. Aqui no Brasil, no ano passado, o Brasil passou quase o ano todo sendo incendiado, as suas matas, queimou bastante mata. Então, a primeira trombeta é uma terça parte das matas, das plantações e das matas sendo queimadas. E também saraiva, quer dizer, pedras caindo do céu. Então, tem gelo, pedra de gelo, e a mata pegando fogo. Logo eu digo para vocês, a primeira trombeta já foi tocada. E quem está manuseando ou manipulando este clima, esta natureza, é o cavalo verde, que é o sistema do dragão. Então, eles é que estão manuseando isso. Então, estes fenômenos da natureza é o cavalo verde que está fazendo isso, né? Então, o sistema está agindo na Terra para que os 2 objetivos de Deus sejam alcançados. Então, Deus, ele entregou nas mãos do sistema do maligno os 4 maus juízos dele para ser implantado na Terra. Como assim? Eu já expliquei no estudo passado, né? Então, Deus, ele quer alcançar os seus 2 objetivos. Quais são os objetivos de Deus? Os 2 objetivos de Deus. O primeiro, a destruição dos ímpios, para a destruição daqueles que estão destruindo a terra, pois vivem na prática da imundície, na injustiça, na mentira e na falta de amor a Deus e ao próximo. Aqui em Levítico, eu vou ler bem aqui Levítico para a gente entender melhor isso aqui. Levítico 18, do 19, Levítico capítulo 18, versículo do 19 ao 29, diz assim, o 19... E não chegarás à mulher durante a separação da sua imundície, para descobrir a sua nudez. Nem te deitarás com a mulher de teu próximo para cópula, para te contaminares com ela. E da tua descendência não darás nenhum para fazer passar pelo fogo perante Moloque. Aqui é sacrifício de crianças. Deus está dizendo para os judeus, não dê seus filhos para ser sacrificado a demônios, para serem queimados vivos. Eles queimavam e ainda queimam. Muitas crianças no Brasil e no mundo são sequestradas para serem sacrificadas a demônios. Aqui Deus está dizendo, não dê seus filhos. E não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Mas o que tem acontecido no mundo é a profanação do nome de Deus. Com homens não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Nem te deitarás com um animal, para te contaminares com ele. Hoje a gente está vendo casamento de homem, de pessoas
homens, mulheres casando com animais, até com máquinas, né? Nem a mulher se porá perante um animal para ajuntar-se com ele. Confusão é, então, quer dizer, a mulher não pode estar se unindo sexualmente com o animal. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu expulso de diante de vós. Então, as nações pagãs, elas sempre fizeram isso, e Deus está dizendo para o povo dele, não faça isso. Por isso, a terra está contaminada, e eu visito a sua iniquidade. E a terra vomita os seus moradores. Então, Deus está dizendo que a terra vomitou o povo de Canaã, e quem tirou eles de lá foi a nação de Israel, Josué na direção. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos. Nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina em vós, porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra foi contaminada. Então, estas práticas, meus irmãos e irmãs, contaminam a terra. A terra hoje está contaminada e Deus está trazendo juízo para estas pessoas, para que a terra não vos vomite, havendo-a contaminado como vomitou a nação que nela estava antes de vós. Porém, qualquer que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as fizeram serão extirpados do seu povo. Então, Deus está dizendo, quem fizer isso, vocês, Israel, alguém que fizer isso será extirpado, será destruído. Então, Deus está dizendo que iria destruir aquelas pessoas do povo dele que fizesse isso. E Deus está destruindo hoje as nações, as pessoas, porque estão na prática dessas coisas. Então, Deus deu ao sistema da besta esses 4 cavaleiros que são os 4 juízos de Deus para punir, para eliminar da terra todas estas pessoas ímpias. Então, o primeiro objetivo é eliminar essas pessoas que não amam a Deus, que odeiam a Deus, que corromperam a terra, que praticam fazem essas práticas. Aqui no Apocalipse 11, 18, a partezinha final, Deus disse que está vindo destruir aqueles que estão destruindo a terra. Então, vou ler mais uma vez aqui no Apocalipse 18, porque no finalzinho deste verso, Deus, ele diz a mesma coisa, não é? Que no capítulo 11, versículo 18, no finalzinho, Deus diz assim, ó. Vou ler a partezinha final, que diz assim, Deus diz assim. E aos que temem o teu nome, e a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Então, quem é que está destruindo a terra? Aqueles que querem ser homem e estão se juntando com homens, as mulheres que estão se juntando com mulheres, os seres humanos, mulheres e homens que estão casando com animais, estão tendo relacionamento íntimo com animais, aqueles que estão entregando ou pegando os filhos à lei, sacrificando a demônios, pessoas que estão servindo o diabo, estão contaminando a terra, e Deus está vindo para destruir estas pessoas. Então, o segundo objetivo de Deus ter entregue nas mãos do sistema da besta esses 4 maus juízos, para ser exercido na terra, para ele cumprir o objetivo dele. O segundo objetivo, para a correção e o aperfeiçoamento dos santos, dos salvos. Então, Apocalipse 3:19 e Provérbios 3:12. Apocalipse 3:19, Jesus diz que
ele corrige, ele disciplina quem ele ama. E também Provérbios 3:12 diz a mesma coisa. Então, Deus está disciplinando a igreja porque ele ama o seu povo. E ele quer que o povo dele se afaste do pecado, se afaste das coisas que estão contaminando essa terra. Deus quer que os seus filhos sejam santos. Então, o toque das 6 trombetas são a autoridade para os 4 cavaleiros os quatro cavaleiros ou o sistema do dragão vir sobre a humanidade com mais força, pois o toque das 6 trombetas serão os 4 cavaleiros que usarão os 4 maus juízos de Deus para provocarem a fome, cavaleiro preto, as trombetas que provocarão a fome são. Então, as trombetas são a autoridade que Deus está dando para o sistema continuar aumentando a dosagem dos 4 cavaleiros. Por exemplo, a primeira trombeta é a queima das florestas e das plantações. Isso vai causar fome, porque se não tem plantações, não vai ter comida. Então, 1/3 parte das florestas e das plantações vão ser queimadas. E saraivas são pedras de gelo destruindo, né, as plantações e destruindo o quê? As casas, destruindo tudo, porque vem com chuva. O toque da segunda trombeta é a contaminação dos mares. E a terceira trombeta também é a contaminação dos rios. E o toque da quarta trombeta. Então, vou aqui distinguir bem direitinho. O toque da primeira trombeta é destruir as plantações, já falei. A segunda e a terceira trombeta é a destruição dos animais, das águas e também contaminação das águas doces, né? Vou ler bem aqui as trombetas. É Apocalipse 8. A primeira trombeta, né? E saiu, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, a qual foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, aqui está falando de uma terça parte das plantações e das árvores sendo queimada, destruída, e destruindo também uma terça parte dos alimentos, né? O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das náuseas, quer dizer, dos navios. Então, essa segunda trombeta vai atingir os mares. Uma terça parte dos animais marinhos vão morrer, vão ser mortos, quer dizer, mais comida sendo destruída. Então, aí é o ambiente, né? O ambiente natural dos animais marinhos. Eles estão sendo destruídos, eles estão sendo mortos, eles vão ser mortos. Quer dizer, o cavaleiro verde mexendo, manuseando a natureza, né? E aqui ele vai matar o quê? Uma terça parte dos animais dos mares. Não vai ser todos, mas uma terça parte. Então, o toque da segunda e terceira trombeta é a morte dos animais, no caso da segunda trombeta, os animais das águas, e também contaminação às águas. Então, a segunda trombeta e a segunda trombeta são os animais marinhos sendo mortos, e a terceira trombeta é a contaminação das águas doces. Quer dizer, nós não teremos
uma terça parte de água doce para bebermos. Então, por quê? Porque essas trombetas aí, essa terceira trombeta, ela vai contaminar uma terça parte dos rios, das fontes de águas, para que as pessoas morram, né, de sede, morram com essas águas contaminadas. Então, a quarta trombeta, o sistema tampará uma terça parte do sol, logo também a lua e as estrelas serão tampadas, não darão a sua claridade. Então, o sol, a lua e as estrelas vão ter uma terça parte delas não vai brilhar. Então, a segunda trombeta nos diz que irá ser lançado no mar uma coisa como uma grande montanha que irá matar uma terça parte das criaturas que viviam no mar. E serão destruídas uma terça parte das embarcações. Esta trombeta, né, a segunda, no meu ponto de vista, ainda não foi tocada. Para mim, foi tocada só a primeira. Apesar de ter visto muitos animais, muitos peixes mortos, né, muitos baleia, golfinho, muitos estão morrendo, né, devido aqui no nosso país, né, morreram muitos golfinhos, devido à seca, devido ao sol, né, a quentura, e os rios secando, e morreram muitos animais, tanto da água doce como da água salgada, como dos mares. Então, isso está acontecendo. E também muitos barcos sendo destruídos devido aos tsunamis, né? Mas eu ainda não vejo isso como sendo o toque desta segunda trombeta. Então, o Apocalipse 8:8 nos diz que o que irá causar, não é, a morte desses animais será esta montanha, né? Esta montanha caindo no mar. Este desastre, né, eu acredito que seja um desastre natural, da natureza, né? Não natural, mas que vão causar na natureza, porque é o sistema que está causando isto. Este desastre do ambiente, não é? Não matará somente os animais marinhos e destruirá as embarcações. Ele também deixará a água do mar, essa água do mar ficará vermelha, coisa que ainda não vi em nenhum mar. Só vi os rios, só vi nos rios. Então, o mar, a gente já viu muitos peixes, muitos animais marinhos morrendo, mas eu ainda não vi o mar ficar vermelho. Mas os rios, já vi os rios ficarem vermelhos. Não sei se os irmãos estão acompanhando. Então, pode ser que esta montanha seja alguma bomba atômica, preste atenção que eu estou falando, utilizada pelo sistema da besta. Porque eles aqui estão manuseando, eles aqui estão manipulando o clima, a natureza e o ambiente, o meio ambiente. O toque da terceira trombeta nos diz que caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha. Esta estrela, muitos acham que é um cometa, mas eu não acredito nisso. Eu, pessoal, não acredito que seja um cometa. Porque esta manipulação do clima, da natureza, do meio ambiente, é o cavaleiro verde. E o cavaleiro verde é o mau juízo de Deus para atingir a humanidade, principalmente estes que estão destruindo a terra, para destruir eles e para corrigir o povo de Deus. Então, este cavaleiro verde, esse cavalo verde com esse cavaleiro, o cavalo é o sistema, é ele que está manuseando o cavaleiro verde, que é o
clima, que é a natureza. Então eu creio que eles vão jogar alguma coisa no mar e vai matar uma terça parte desses animais, e estes mares que forem atingidos por estas coisas ficarão vermelhos. Eu acredito que esta estrela, né, que contaminará uma terça parte dos mares que ficaram vermelhos, ela não será uma coisa da natureza natural, mas eu acredito que é manuseado. Agora, a terceira trombeta, né, que é os rios, né, caindo essa estrela. Eu falei aqui do mar, mas aqui do mar é o monte. A estrela cai nos rios. E essa estrela é aqui terceira trombeta, né? O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, quer dizer, Absinto significa amargoso. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Então, esta terceira trombeta vai atingir as fontes de água doce, vai atingir os rios, os lagos, as nascentes. Uma terça parte dela, não é todas as nascentes, não vai ser todos os rios, mas uma terça parte dele. E diz que vai matar muitas pessoas. Por quê? Porque vão beber essas águas e elas estarão amargas. E elas matarão. Agora, o que será, né? Essa estrela que vem do céu. Eu acredito que seja a mesma coisa do mar. O que eles vão jogar alguma coisa no mar. Eles vão jogar alguma coisa nas fontes das águas, para contaminar esta água, porque quem está manuseando o cavaleiro verde é o cavaleiro verde é o cavalo. O cavalo é o sistema. Ele é que está manuseando tudo, essas chuvas, estes tsunamis, estes terremotos, tudo essas pessoas malignas. Mas com a permissão de Deus. Por quê? Porque Deus quer atingir dois objetivos. Primeiro, destruir os que estão destruindo a terra. Segundo, corrigir a sua igreja para que ela não se perca, para que ela vá para o céu. Porque a igreja está muito misturada com o mundo e Deus não quer a sua igreja misturada com o mundo. Então, eu acredito que esta estrela será uma bomba atômica ou outra coisa utilizada pelo sistema para contaminar essa terça parte dos rios. Então, se não for uma bomba atômica, mas pode ser uma coisa que eles vão jogar nas águas e vai contaminá-las. Eu acredito nisso. Não acredito que seja um cometa que vem lá do céu, não. Então, essas águas são amargas, né? E vai matar muitas pessoas porque vão beber essas águas. Aqui diz assim, versículo 11. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Lá nos selos, uma quarta parte da humanidade irá morrer destes, na abertura dos selos. Aqui no toque da terceira trombeta vai morrer muita gente também, certo? Por quê? Porque vão beber essas águas e vão morrer, porque são venenosas, são amargas. Então, no Apocalipse 11, 8, 12, nos fala da quarta trombeta, o toque da quarta trombeta. Então, vamos ver o que é que diz lá. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse
e semelhantemente à noite. Então olhei e ouvi um anjo voar pelo meio. Então, bem aqui. Então, 12 é a quarta trombeta. Então, os donos do mundo já falaram que vão tampar uma parte do sol. Se os irmãos procurarem na internet, vão ouvir muitos vídeos falando disso. Então, tampar uma parte do sol é o manuseamento do clima, da natureza, do meio ambiente. Eles irão fazer isso, e quando fizerem isso, será o toque desta quarta trombeta. Então, a terra, uma terça parte da terra, vai ficar escura, porque eles vão tampar uma terça parte do sol. E tampando o sol, logo tampa também a lua e as estrelas, porque o sol é quem dá a luz para a lua e para as estrelas. E o que é que vai acontecer quando isso acontecer, meus irmãos? Então, o que vai acontecer é uma catástrofe, porque o sol serve para as plantações nascerem. A lua é controlada devido ao sol, ela recebe luz do sol e ela controla os mares. E as estrelas também. Então, se o sol for tampado, então vai ficar a natureza vai ficar desequilibrada e vai ter catástrofe. Então, a fome vai aumentar cada vez mais. Então, se prepare, vá guardando suas coisinhas, seus alimentos, vá comprando antes de acabar, porque está acabando. Então, essas 4 primeiras trombetas é o cavaleiro verde sendo manuseado para provocar, para que o cavaleiro preto entre em ação. Porque a manuseação da natureza, do clima, do meio ambiente, vai trazer fome, vai trazer uma fome maior, porque a fome já chegou, mas não está ainda como vai ser nas trombetas, porque eles vão fazer tudo isso. Então, o sistema da besta já falou que irá tampar o sol. Então, devemos prestar atenção. E quando eles tamparem o sol, então vai acontecer isso. A China, né, já tem o seu próprio sol. Vocês procurarem na internet, vocês vão ver vídeos sobre isso. Então, o toque da quinta trombeta entra em ação o cavaleiro branco. Então, estas 3 últimas trombetas serão as piores de todas, pois com elas vem também 3 ais. Então, eu não vou ler mais, que o tempo já está avançado. Eu vou só comentar aqui rapidinho. Então, a quinta trombeta, Deus vai mandar Satanás, né? Essa estrela que vai cair do céu vai ser... Vou ler bem aqui o versículo 1, capítulo 9, 1 do Apocalipse. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, essa estrela caída do céu é o próprio diabo abrindo o abismo para sair muitos demônios. E esses demônios vão causar um tipo de doença naquelas pessoas que não têm o Espírito Santo. Então, o cavaleiro branco, que é a peste, vai entrar em ação e vai perturbar, vai causar muito sofrimento nessas pessoas durante 5 meses. Então, se os irmãos quiserem ler direito, então você vai lá no Apocalipse capítulo 9, começa do versículo 1, até o versículo 21, do 1 ao 21, fala sobre esta trombeta, não é? A quinta trombeta é a permissão de Deus para Satanás liberar muitos demônios que estavam presos no abismo, para atormentarem através de um tipo de doença as pessoas que não têm o sinal do Pai Eterno, ou melhor, as pessoas que não têm o Espírito Santo em suas vidas, as pessoas que não têm Jesus serão atormentadas durante 5 meses.
A quinta trombeta será uma praga sobre as pessoas sem Jesus. Então, Deus vai trazer juízo severo sobre essas pessoas. Mas elas não vão se arrepender. Deus não vai permitir que esses demônios matem essas pessoas, mas que faça isso para que elas se arrependam. Mas elas não vão se arrepender, elas vão blasfemar de Deus. Então, será o cavaleiro branco em ação, né? Porque as pestes é o cavaleiro branco. Então, nesta trombeta também é solto uma besta que virá do abismo e matará as duas testemunhas. Você pode ler isso no Apocalipse 9, 11, versículo 11 e o Apocalipse 11, versículo 7. Então, esse demônio, né, que vai vir do abismo, que vai ser o líder desses demônios que vão causar as doenças, esse demônio, essa besta que vai vir do abismo, esse líder desses demônios que vão ser soltos, ele vai matar as duas testemunhas. O toque da sexta trombeta será o segundo cavaleiro em ação. Qual é o segundo cavaleiro, né? Nós já vimos que o primeiro cavaleiro é o cavaleiro branco, é a peste, o segundo cavaleiro é a guerra. Então, o toque da sexta trombeta é a guerra. Vai ser solto 4 demônios que estão presos no rio Eufrates, e eles vão ser soltos e vão formar um batalhão de homens, de soldados, vão sair em todas essas nações, arrebanhando essas nações para formar um exército para guerrear contra si. Então, nação contra nação, que Jesus fala lá no Jesus fala lá em Mateus 24, 7. Então, o toque dessa sexta trombeta será muitas nações guerreando entre si. E nós já estamos vendo, né, o movimento. Ainda não são muitas, mas essas nações estão se preparando, e no toque dessa sexta trombeta será estas nações guerreando entre si e matando muita gente. Então, o toque dessa sexta trombeta será isso. Aqui, ó. No toque, na abertura dos selos, né? Foi morta uma quarta parte da humanidade. Mas no toque da sexta trombeta será morta outra quantidade. Então, nós vamos ver bem aqui. Portanto, uma terça parte da humanidade será morta no toque dessa sexta trombeta. Então, a sexta trombeta vai matar uma terça parte da humanidade. Então, muita gente vai morrer na guerra, muita gente. Então, se era um quarto, então, na abertura dos selos, morreu um quarto, ficou um terço. Agora, na abertura da sexta trombeta, ou no toque da sexta trombeta, vai morrer um terço da humanidade, vai ficar 2 terços. Quer dizer que no toque da terceira trombeta, foi morto um bocado de gente. Então, se no mundo existia 8 bilhões de pessoas, então vai ficar, eu acredito que 2 terços, 2 quartos para as taças, porque vai ser eliminado muita gente. Então, o toque da sétima trombeta, o sistema da besta não tem domínio sobre ela, pois será o próprio Deus que agora assumirá o juízo dele sobre estas pessoas malignas, e também contra Satanás e seu sistema. Mas também será dado a Jesus autoridade. Aqui você vai ler no Apocalipse 11, né? Capítulo 11 você vai ler, porque já está muito avançado. Você vai ver aqui Deus, dos versículos do 15 em diante, Deus dando autoridade para Jesus governar o mundo. E no versículo 19, Deus dando autoridade para Jesus vir buscar a sua igreja.
Então, o toque da 7ª trombeta será o arrebatamento. Satanás não tem nada a ver com isso. Deus não vai dar essa autoridade para ele mexer em nada, né? E Deus vai assumir o controle, porque daí para frente, Deus vai trazer juízo para eliminar todos os malignos, né? Todas as pessoas. Então, o toque da 7ª trombeta também será o terceiro ai, porque o primeiro ai será o toque da 5ª trombeta. O segundo ai será o toque da 6ª trombeta. E o terceiro ai é o toque da 7ª trombeta. Significa que essas últimas trombetas será muito grande a mortandade. Então, Deus vai trazer o juízo dele sobre essas pessoas que estão destruindo a terra. E para a igreja, a correção. Então, no toque da 7ª trombeta, a igreja irá subir, será arrebatada, porque ela já está preparada. Mas o reino de Judá ainda não está e vai ficar para enfrentar as taças, que será pior do que as trombetas. Que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor nos ajude. Eu só espero que os irmãos possam ter entendido. Agora eu pergunto, você está preparado? Você está se preparando? Quando faltar comida, quando as águas foram contaminadas, você tem a sua reserva, você tem o seu alimento, você tem o seu estoque, porque a comida vai acabar. Que o Senhor nos abençoe, né? Que o Senhor nos ajude. Seja bem-vinda, Eldmira. Que o Senhor abençoe você, né? Que todos nós possamos nos preparar mais ainda. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, porque o Senhor nos avisa na sua palavra que o que está e o que irá acontecer, Senhor, está acontecendo e irá acontecer. Que possamos nos apegar ao Senhor, que possamos nos achegar ao Senhor, que possamos clamar misericórdia ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fortaleça a tua igreja, que a tua igreja se desgarre, se desapegue do mundo, que se arrependa dos seus pecados e que venha para o Senhor, pois o Senhor diz, quem não deixar pai, mãe, filho, mulher, quem não negar sua vida, não negar você mesmo, quem não tomar sua cruz e me seguir, não é digno de mim. Que possamos nos desapegar de tudo para sermos dignos do Senhor, para irmos ao encontro do Senhor quando o Senhor vier nos ares, que a tua igreja esteja pronta. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Mande esse vídeo para frente, para seus amigos, para seus irmãos da igreja, para seus vizinhos, para quem você amar, para que eles se preparem. Aceite Jesus e que cada um de nós que já temos Jesus possamos nos achegar mais a Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Dê o seu bonzinho, dê o seu like, comente, se inscreva no meu canal e vamos permanecer firmes, né? Sem medo. Até terça-feira.